Josué viveu quase há 1500 anos antes de Cristo, mas isto não impediu que um dia ele tivesse um encontro pessoal com o próprio Deus Filho. Com seus olhos, ele pôde ver Cristo pré-encarnado, e isto sem dúvida mudou sua vida para sempre. Curiosamente, o nome Josué no original é basicamente o mesmo nome que foi dado ao Filho de Deus em sua encarnação. E dessa forma, também possui a mesma grafia grega do nome Jesus, cujo significado não é outro senão Yahweh é salvação. Além disso, de certa forma, Josué foi alguém que prefigurou Cristo quando conduziu os israelitas à conquista da terra prometida e ao repouso em Canaã. Mas como observou muito bem o escritor da carta aos Hebreus no capítulo 4, Josué foi apenas a sombra da realidade revelada em Cristo, aquele que nos faz entrar no verdadeiro repouso na Canaã celestial. E a partir de agora, você vai entender quando e como foi que Josué se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, e por que esse encontro foi tão decisivo. No livro de Josué, capítulo 5, e versículos do 13 ao 15, temos o encontro de Josué com uma figura identificada como o príncipe do exército do Senhor. Esse relato diz muito sobre a natureza da liderança divina e a presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, esse evento também é considerado um tanto quanto misterioso pelos estudiosos, que debatem a identidade desse personagem que interagiu com Josué. O príncipe do exército do Senhor se encontrou com Josué num momento crítico da história de Israel, à beira da conquista da terra prometida. Os israelitas, sob a liderança de Josué, estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, após atravessarem o rio Jordão de maneira milagrosa. Eles tinham celebrado a Páscoa e comido pela primeira vez do fruto daquela terra, e o maná tinha cessado. Esse momento representava o início da materialização das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes possuiriam a terra de Canaã. Então, o texto bíblico registra que quando Josué estava próximo de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué se aproximou do homem e perguntou de que lado da batalha ele estava. E foi aí que aquele homem respondeu que havia vindo na qualidade de comandante do exército do Senhor. Em seguida, Josué se prostrou diante dele e escutou que deveria tirar as sandálias de seus pés, pois o lugar em que estava era santo. É importante notar que inicialmente o registro bíblico descreve aquele misterioso personagem apenas como um homem. Inclusive, a primeira reação de Josué naquele encontro foi perguntar de que lado da batalha aquele guerreiro estrangeiro estava, ou seja, se ele era a favor dos israelitas ou de seus inimigos. Mas a resposta daquele homem a Josué superou a dualidade amigo e inimigo na esfera humana. O homem se identificou como ninguém menos do que o príncipe do exército do Senhor. Ele havia vindo ao encontro de Josué não como um mero aliado ou inimigo para aquela batalha, mas na qualidade de comandante. Em outras palavras, aquele homem não havia vindo à terra para tomar partido no sentido humano, mas para afirmar a soberania de Deus sobre os eventos que estavam para se desdobrar. Tradicionalmente, estudiosos e teólogos têm interpretado o príncipe do exército do Senhor que se encontrou com Josué como uma manifestação teofânica, ou seja, uma aparição física de Deus. Outra possibilidade bem menos aceita é a de que aquele homem era um anjo com uma designação especial para representar o próprio Deus e comunicar a vontade divina ao seu povo escolhido. Mas será que o príncipe do exército do Senhor era mesmo o próprio Cristo? Diante das duas possibilidades de interpretação, a maioria dos eruditos bíblicos pensa que sim. Na teologia, esse tipo de evento frequentemente é conhecido como cristofania e refere-se a uma aparição do Deus Filho no tempo do Antigo Testamento, na qual ele se revelou de maneira visível e por vezes humana, prefigurando sua encarnação no Novo Testamento. Teólogos de muito peso adotam essa posição, e eles se apoiam em pelo menos 3 argumentos realmente coerentes com o texto bíblico. Em primeiro lugar, eles observam a aceitação da adoração por parte do homem que apareceu a Josué.
A Bíblia mostra que Josué prostrou-se diante do príncipe do exército do Senhor e o adorou. Incrivelmente, essa adoração de Josué foi aceita pelo visitante misterioso, e de acordo com as Escrituras, apenas Deus deve receber a adoração. Inclusive, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explicou que adorar um ser angélico implica em desonrar a Cristo e desperdiçar as bênçãos da redenção. Além disso, quando o apóstolo João, durante as visões do Apocalipse, caiu prostrado diante de um anjo, rapidamente ele foi alertado pelo próprio anjo a não adorá-lo de forma alguma, pois a adoração pertence somente a Deus. Portanto, a aceitação da adoração por parte dessa figura que se encontrou com Josué sugere uma divindade, apontando para a presença do Senhor em uma forma que transcendeu a mera angelologia. Em segundo lugar, a instrução para Josué tirar as sandálias dos seus pés por estar em solo santo aponta para a santidade exclusiva que sempre acompanha na Bíblia a manifestação da presença divina de forma intensa e pessoal. Foi assim, por exemplo, na experiência de Moisés diante da sarça ardente. Josué, naquele momento, estava numa terra pagã, mas imediatamente aquele lugar se tornou santo, não simplesmente pela visita de um anjo, mas pela presença de Deus que se manifestou ali de forma especial para se encontrar com seu servo escolhido. Assim, essa santidade do lugar indicava uma manifestação da presença divina, reforçando a ideia de que a presença do príncipe do exército do Senhor era mais do que a presença de um anjo, era uma teofania, ou mais especificamente, uma cristofania. Em terceiro lugar, na continuação da narrativa bíblica, a pessoa do comandante do exército do Senhor se funde com o próprio Deus ao comunicar a Josué as instruções para a conquista da terra prometida. Em outras palavras, o texto bíblico não deixa dúvidas de que quem falou a Josué foi o próprio Deus, eliminando qualquer distinção entre o mensageiro do Senhor e o próprio Senhor. Essa fusão na narrativa que torna indistinta a figura daquele comandante e a divindade de Deus é típica das manifestações pré-encarnadas de Cristo, onde sua identidade, função e prerrogativas superam aquelas de um mero mensageiro. Portanto, Josué teve um encontro divino. E a história bíblica está repleta de encontros divinos que serviram como momentos cruciais na formação e na orientação dos líderes do povo de Deus. Esses encontros serviram para moldar a trajetória individual dessas figuras, além de nos ensinar a respeito da relação entre Deus e seu povo. O encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor nos lembra também de outros encontros divinos, como as experiências de Jacó em Peniel e de Moisés na sarça ardente. Em cada um desses encontros, a presença divina se manifestou imediatamente antes de conflitos decisivos. Jacó estava retornando para sua terra e se preparando para o encontro com seu irmão Esaú. Moisés estava sendo chamado para libertar os israelitas do Egito, e Josué estava às vésperas da conquista de Jericó. Então, esses encontros reforçaram a afirmação da presença e do apoio divinos nas missões que cada líder tinha de enfrentar. Ou seja, Jacó, Moisés e Josué tiveram interações divinas marcadas por detalhes e instruções específicas para o desafio iminente. Além disso, esses encontros proporcionaram a Jacó, a Moisés e a Josué não apenas orientação, mas também transformação e encorajamento. Eles emergiram dessas experiências com uma nova compreensão de sua missão e com a certeza da presença divina ao seu lado. No entanto, o encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor teve diferenças pontuais em comparação aos encontros experimentados por Jacó e Moisés. Enquanto Jacó atravessou a noite lutando com a figura que lhe apareceu, e Moisés expressou hesitação e insegurança diante da convocação divina, Josué imediatamente se submeteu à autoridade e à orientação do comandante celestial, sem entrar em disputa ou questionamento. Josué reconheceu prontamente a patente superior daquele que estava diante dele. Na verdade, diferentemente de Jacó e Moisés, parece que Josué aguardava e desejava o conflito iminente. Em nenhum momento ele relutou ou temeu diante dos desafios propostos. Essa aceitação passiva de Josué sinalizava sua confiança na vitória divina, enquanto as narrativas de Jacó e Moisés
envolveram um processo de reconhecimento da autoridade divina, marcado por questionamentos e até certa resistência. Portanto, os 3 encontros foram com a mesma pessoa divina, mas se deram em ocasiões e propósitos diferentes. Jacó estava sendo preparado para ser o patriarca de uma nação, Moisés para ser o libertador e legislador dessa nação, e Josué para ser o líder guerreiro que conduziria esta mesma nação à conquista de sua terra. Essa experiência de Josué também nos lembra de outro encontro divino muito significativo, quando o Senhor apareceu a Abraão como um viajante nos carvalhais de Manre. A Bíblia diz que era a hora mais quente do dia, quando o Senhor apareceu em forma humana a Abraão, acompanhado de 2 de seus mensageiros. Assim como na narrativa de Josué, o texto bíblico evidencia o caráter sobrenatural daquele encontro e a natureza divina daquele visitante. Abraão se prostrou diante dele, o recebeu em sua tenda e escutou a renovação da promessa divina a respeito do nascimento de um filho que daria origem à sua descendência escolhida. Além disso, naquele encontro o Senhor também comunicou a Abraão sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Porém, mais uma vez fica claro no texto bíblico os contrastes entre os encontros experimentados por Abraão e Josué. Diferentemente da experiência de Abraão, Josué não se encontrou com a figura de um viajante, mas com um general. O encontro não ocorreu na porta de sua tenda, mas na fronteira do campo de batalha. Abraão recebeu a promessa de um filho, enquanto Josué recebeu as instruções para uma guerra. Quando Abraão escutou sobre o julgamento iminente sobre Sodoma e Gomorra, ele intercedeu. Por outro lado, quando Josué escutou sobre a destruição de Jericó, ele simplesmente aceitou e acatou as orientações divinas. Ele sabia que aquela não era a hora de interceder, mas era a hora de poder ver com seus próprios olhos o cumprimento da promessa da conquista da terra prometida à descendência de Abraão. Aqui então podemos notar como o Senhor pode se manifestar a cada um de seus servos conforme a sua necessidade. Como disse o teólogo Warren Wiersbe, para Abraão, o peregrino, o Senhor apareceu na forma de um viajante para dividir com ele uma refeição. Para Jacó, o elaborador de esquemas, o Senhor manifestou-se como um oponente a fim de levá-lo à sujeição. Na Babilônia, para os 3 hebreus que não se curvaram à idolatria, o Senhor se manifestou como seu companheiro na fornalha de fogo. E para Josué, o Senhor se manifestou como o príncipe, o comandante do exército. Deus sempre se manifesta a nós, na ocasião e da maneira que precisamos. Mas talvez agora alguém esteja se perguntando: por que Cristo se encontrou com Josué numa aparição pré-encarnada? Nós sabemos que Josué passou muitos anos servindo como auxiliar pessoal de Moisés. Ele esteve ao seu lado quando a lei foi dada no Sinai e em todas as vezes que Moisés se encontrou de forma mais próxima com Deus. E assim como o Senhor havia estado com Moisés, ele também prometeu que estaria com Josué. Inclusive, quando chegou o momento do fim da liderança e da vida de Moisés, ficou claro que Josué era o escolhido de Deus para liderar a nação. Moisés chamou Josué diante de todo o povo e profetizou que ele seria o responsável por conduzir os israelitas à posse da herança da terra prometida pelo Senhor. Naquela ocasião, Josué foi encorajado a não temer, a não se preocupar e nem se assustar, pois Deus estaria com ele, iria adiante dele e nunca o abandonaria. Mais tarde, já na liderança dos filhos de Israel e diante do desafio de atravessar o Jordão para conquistar Canaã, Josué ouviu do Senhor um dos encorajamentos mais notáveis de toda a Bíblia. Não te mandei eu, disse a ele o Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, depois de ouvir essas palavras, atravessar o Jordão e acampar com a nação escolhida na fronteira de Jericó, Josué pôde experimentar a reafirmação dessa promessa de maneira ainda mais especial. O próprio Senhor se manifestou de forma visível, como um general de guerra, e se encontrou pessoalmente com Josué para lhe mostrar quem de fato estava na liderança daquela batalha. O texto bíblico descreve que o comandante que apareceu a Josué estava com uma espada desembainhada na mão. Isto significava que ele estava pronto para o combate e que o juízo divino era iminente.
Em seguida, Josué recebeu as instruções mais inusitadas do ponto de vista humano. Ele deveria instruir suas tropas apenas a marchar em volta da cidade fortificada por muralhas, e ao 7º dia, sob o som das buzinas dos sacerdotes e do brado do povo, as muralhas intransponíveis simplesmente cairiam. Isto parecia loucura? Sim, mas quem deu essa ordem foi ninguém menos do que o comandante do exército do próprio Senhor em pessoa. Não tinha como dar errado. Muitas vezes um líder pode se sentir sozinho quando pressionado por uma decisão crucial que pode afetar drasticamente as vidas dos seus subordinados. Não sabemos se Josué estava se sentindo assim, mas quando Cristo lhe apareceu em forma pré-encarnada, ele teve a garantia de que estava diante de uma vitória inevitável. O próprio Deus já havia vencido aquela batalha. Bastava apenas o povo se apropriar da vitória pela fé e desfrutar de sua herança. Tudo o que precisava ser feito era ouvir e obedecer. Esses encontros divinos experimentados por pessoas como Abraão, Jacó, Moisés e Josué são testemunhos de como Deus corrige, desenvolve, orienta, encoraja e se relaciona com seus escolhidos. Esses relatos podem nos ensinar muito sobre submissão, reconhecimento e confiança diante da autoridade divina. Quando temos um encontro com Deus verdadeiramente, isto nos transforma, nos encoraja e nos prepara para a missão que temos de realizar. Além disso, os encontros extraordinários que os homens de Deus do passado puderam vivenciar eram como lampejos da luz definitiva que haveria de ser manifestada ao mundo. Esses eventos serviram como preparação do povo de Deus para a revelação final de sua graça e redenção em Jesus Cristo. Josué, como vimos, teve um encontro com Cristo pré-encarnado. Isto sem dúvida deve ter sido maravilhoso, porém não há necessidade de o invejarmos. Na verdade, hoje estamos numa posição ainda mais privilegiada, pois Josué viveu num tempo em que as pessoas criam no Cristo que haveria de vir, enquanto nós vivemos num tempo em que o Cristo já veio, já assumiu a nossa natureza, já consumou seu sacrifício redentor em nosso favor e agora habita em nós através do Espírito Santo. Então, devemos olhar para esse encontro entre Josué e o príncipe do exército do Senhor como um lembrete da soberania de Deus sobre todas as esferas da vida, incluindo os conflitos e desafios que enfrentamos. Somos convidados a reconhecer que, em meio aos nossos desafios, não estamos sozinhos. O próprio Senhor está conosco, liderando-nos através de sua palavra e de sua presença constante em nós. Ele nos protege, nos orienta, nos conforta, luta nossas batalhas e nos conduz à nossa herança final ao seu lado por toda a eternidade. Agora, escreva nos comentários se você já sabia desse encontro entre Josué e Cristo pré-encarnado. E se você deseja se aprofundar no estudo da Palavra de Deus de forma completa e objetiva, assim como fizemos neste vídeo, você pode estudar teologia conosco de qualquer lugar através de videoaulas. As informações estão no primeiro comentário.